Olá, caros alunos do curso de Teologia da disciplina de Exegese do Novo Testamento. Hoje eu quero apresentar para vocês, à guisa de primeira aula, uma visão tanto panorâmica do método que nós utilizaremos em nossas discussões, em nossas aulas de exegese. Quero deixar claro que esta e as aulas seguintes, elas servirão tanto para a exegese 1 quanto para a exegese 2, porque usaremos o mesmo método. Bom, exegese em grego exegesis significa exposição. Portanto, exegese pressupõe uma análise minuciosa de uma perícope, de um texto bíblico, em nosso caso, de maneira que o exegeta, o intérprete, ele possa explorar esse texto para extrair dele o sentido. Há vários métodos exegéticos atualmente. Nós usaremos o método histórico crítico, sem, é claro, abandonarmos completamente elementos e contribuições de outros métodos. A exegese pressupõe o conhecimento do grego no Novo Testamento ou do hebraico no Antigo Testamento. Neste caso, o exegeta ele vai para o texto grego do Novo Testamento, já que esta é a nossa disciplina, e fará a tradução do texto. Então, vamos supor, nós escolhemos um trecho, um trecho X, né? A partir da próxima aula nós desenvolveremos isso melhor na escolha do texto. E a partir desse texto, ele apresenta a sua tradução. Então, o primeiro passo, é claro que o primeiro passo para se fazer exegese é a escolha do texto, né? Mas após esse procedimento, o primeiro ponto a ser seguido é o da tradução do texto. Vamos fazer a tradução, no caso do Novo Testamento, do texto grego. Algumas observações. A tradução é interessante que seja literal. É claro que uma tradução literal muitas vezes pode incorrer no perigo de se perder o sentido da frase, pois a tradução literal de uma língua para outra, ela pode não guardar, não trazer o significado exato daquela expressão, tá? Por exemplo, se em inglês nós dizemos It's raining cats and dogs, ao pé da letra seria está chovendo gatos e cachorros. Será que é isto que a frase quer dizer? Não. O que ela quer dizer é que está chovendo muito. Então, muitas vezes, a tradução literal pode ser perigosa. Mas eu chamo de tradução literal uma tradução que esteja de acordo, digamos assim, com o sentido de nossa língua portuguesa, que não venha assassinar a língua portuguesa, e ao mesmo tempo que mantenha, no máximo que puder, as estruturas formais do texto grego traduzido. Então, nesse sentido que eu uso o termo literal. Na próxima aula, nós vamos trabalhar a questão da tradução. Aí eu abordo com mais detalhes essa questão. Hoje, eu pretendo apenas passar um panorama dos pontos a serem tratados no método exegético, no trabalho exegético. Ela tem que ser literal? Sim. Temos que trabalhar com crítica textual? Sim. Crítica textual pressupõe as variações nos manuscritos, nos textos, e para entendermos, para traduzirmos, trabalharmos uma perícope da Bíblia, é necessário que consideremos as variações textuais daquela perícope e
façamos as nossas opções. Nesse caso, o primeiro ponto a ser tratado é a tradução, que deve ser formal. E é óbvio que no processo de tradução vamos levar em conta a crítica textual. Também os passos exegéticos muitas vezes ocorrem de maneira simultânea. Tá? Você está olhando o texto e já está percebendo algo mais no texto, em termos de conteúdos e assim adiante. Mas quando você apresenta o seu trabalho, é interessante que você o faça por etapas. Ou seja, quando você escreve um texto exegético, é interessante que você apresente esses passos para não atropelar o texto e não confundir o leitor. Então, nós temos a tradução do texto. O segundo ponto, nós vamos chamar de forma do texto. Dentro dessa questão da forma, nós analisamos o modo como o texto está diante de nós. Em outras palavras, nós não olhamos ainda para a alma do texto. Nós atentamos para a aparência do texto. Neste caso, a forma vai indicar, primeiramente, a questão se ali temos uma unidade textual, uma unidade de sentido. Por isso, o primeiro momento é o da delimitação textual. Eu escolhi um trecho. Onde começa o trecho escolhido, onde ele termina? Será que aí nós temos uma unidade de sentido? Ou onde eu penso que o trecho comece, na verdade, está no meio do pensamento do autor. E o texto deveria ser abordado a partir de um outro lugar. Então, essas questões são importantes. Quando eu vou para a delimitação textual, eu vou para as fronteiras do texto. Eu vou justificar por que ele começa onde eu fiz o recorte e por que ele termina onde eu fiz o recorte. Justamente nesse sentido, delimitação textual é muito importante. Aqui eu justifico os recortes ou o recorte feito no texto, de maneira a destacá-lo para estudo. Feito isso, nós já temos o texto pronto, ali, o texto recortado, né, que se chama perícope. Perícope porque eu cortei em volta, eu destaquei aquele trecho, e aquele trecho é uma unidade de sentido, com começo, meio e fim. É nesse sentido que temos a perícope. Delimitação textual e coesão textual. Em coesão textual, eu vou analisar o interior do texto. Vejam que na delimitação eu olhei as fronteiras, a relação com o texto anterior, a relação com o texto posterior, o que justifica que eu destaque aqui e ali. Agora, em coesão textual, eu estou analisando o texto em si. Ou seja, as palavras, como elas são utilizadas nesse texto, os verbos substantivos, enfim, vocativos, o fenômeno da reiteração desses termos, seja por repetição da mesma palavra, seja por substituição de uma palavra por outra. Essas coisas é que irão me deixar claro que eu tenho ali uma unidade de sentido, um texto coeso. As palavras estão amarradas formando frases, as frases estão amarradas formando parágrafos ou estrofes, caso tenhamos um poema ali. E esses parágrafos também estão bem amarrados e por meio deles nós temos um eixo temático e assim adiante. Então a análise de coesão textual é muito importante para que nós possamos realmente fixar aquele texto como elemento de estudo
sem qualquer dúvida de que temos uma unidade de sentido ali. Feito isso, vamos para a estrutura do texto. Se tenho uma unidade de sentido, como esse texto está segmentado? Como ele se estrutura? Se ele é um parágrafo, quantas estrofes nós temos ali? Se é um poema, um salmo, um cântico, quantas estrofes temos? Então, isso é importante nós fazermos também. Né? Temos coesão textual, temos a estrutura do texto, que é a divisão por parágrafos, justificando cada ponto, por que eu estou fazendo dessa maneira. Portanto, vejam que dentro de forma, eu ainda não estou trabalhando com o significado dos termos. Se aparece ali no texto de Marcos, Pedro dizendo a Jesus, tu és o Messias, não é o momento aqui, em meu trabalho exegético, de dar o significado do termo Messias para o judaísmo, para o cristianismo primitivo. Não tem nada a ver. A questão de significados nós a abordaremos mais adiante. Por enquanto nós estamos ainda olhando o texto enquanto uma peça literária, com a sua forma, o seu jeito, a sua estrutura. Isso tem que ficar bem claro. Não é o momento de explicar o texto. É o momento de analisá-lo objetivamente como uma peça literária. Por isso, falando de peça literária, a questão do gênero, também gênero é chamado de forma textual, né? Mas não confunda com o título do primeiro passo exegético aqui. Gênero é o tipo textual. Por exemplo, se nós temos um salmo real, né? Ou no Novo Testamento, temos um evangelho. O gênero evangelho não é o mesmo que o gênero de um texto da epístola de Paulo, de uma epístola paulina. Portanto, nós temos que abordar os textos de maneira diferente, segundo o seu tipo, o seu gênero. Também teremos uma aula na qual nós iremos discutir melhor essa questão de gênero textual. É só para você ter em mente agora que a exegese se faz por passos e que é fundamental que nós tenhamos isso em mente. Análise de coesão textual, da estrutura do texto e do gênero a que ele pertence. Se vamos para Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20, nós temos um poema ou uma canção, um hino. Não vou analisar esse hino como eu analiso um texto, uma narrativa de milagres do Evangelho de Marcos. O modo como eu olho determinado gênero, determinado texto, digamos, não será o mesmo como vou olhar o outro texto, porque são gêneros distintos. Não se preocupe, porque, reitero isso, voltaremos a falar de cada ponto aqui melhor, tá? Bom, depois que analisamos a forma do texto, vamos olhar o lugar do texto escolhido, do texto estudado. Por lugar, nós falamos de autoria, de data, de situação histórica. Mas também nós falamos do lugar que ele ocupa na obra. Se você destaca uma narrativa de milagres no Evangelho de Lucas, onde essa narrativa de milagre ela está colocada no Evangelho de Lucas? Como que onde o autor incluiu essa narrativa?
Que relação ela tem com o resto, com o todo da obra de Lucas, por exemplo. Então isso é importante, quando você trabalha o lugar na obra. Mas também por lugar nós entendemos a autoria do texto, data, situação histórica, né? De repente, um trecho do Evangelho de João, neste caso aqui, pressupõe conhecimento da pesquisa sobre história do cristianismo primitivo. Como que está ocorrendo o cristianismo no final do século I, começo do século II, né? Que vertentes existem ali que possam ser apresentadas ou até denunciadas por determinados trechos do Evangelho de João. Porque os textos não são neutros, eles estão inseridos em determinada situação, determinado processo histórico, determinadas polêmicas e assim adiante. Então é importante analisarmos a situação histórica. Por data, portanto, isso não significa apenas a data em si, o ano tal, mas aquele ano é um indicador de uma situação, de uma realidade, né, e que deve ser explorada na pesquisa, porque este será o pano de fundo para a análise do texto escolhido na exegese. E por fim, em quarto lugar, poderíamos pensar no terceiro passo, né? Primeiro, forma, segundo lugar, e terceiro, eu pus quarto aqui porque considerei tradução como primeiro item. Conteúdos ou comentário. Aqui sim, depois de entender o lugar do texto na sua situação histórica, o lugar do texto na obra, a forma do texto, coesão, gênero, estrutura, divisões. Por coesão também entendemos uma análise gramatical do texto. Agora sim estamos em condições de nos apropriar deste conhecimento para comentar o texto. Portanto, o significado de Messias em Marcos, por que Marcos diz Messias e Mateus diz Messias, filho de Deus, né? Por exemplo, são coisas assim, às vezes peculiaridades, detalhes que podem ser interessantes na exegese, tá certo? Conteúdos é a última grande parte do trabalho exegético, onde, respeitando tudo o que foi desenvolvido, agora comentaremos o texto. Uma ressalva: não façamos comentário versículo por versículo, porque os autores da Bíblia não escreveram dividindo o texto por versículos e capítulos. Às vezes, o começo de um capítulo é a conclusão de um assunto que está sendo tratado no capítulo anterior. Portanto, temos que buscar comentar o texto segundo a estrutura que percebemos nele. Divisão por parágrafos, divisão por estrofes e assim adiante. Também voltaremos a comentar isso aí. Resumindo, no trabalho exegético, nós podemos apresentar o trabalho em 3 grandes passos. Volto a dizer, coloquei 4 porque estou considerando a tradução como ponto 1, tá certo? Mas primeiro passo é a forma do texto, segundo passo, o lugar do texto, terceiro passo, conteúdos. Creio que por hoje é o suficiente e nós exploraremos melhor cada parte desse trabalho exegético nas próximas aulas. Bons estudos, poste tuas dúvidas e que Deus nos abençoe.